Seu Augusto, posso preparar uma coisa diferente hoje? Perguntou Clara, segurando o pão ainda quente nas mãos, enquanto olhava para o menino com aquele sorriso de quem queria cuidar sem invadir. O milionário, parado ao fundo da cozinha, respondeu com voz cansada. Ele já tem o que precisa. Frutas, suco, água. É o que os especialistas recomendaram. Não complique. Mas o pequeno Miguel, sentado à mesa com a lancheira azul aberta, olhou para a cozinheira e falou baixinho, quase como um segredo. Tia Clara, eu queria levar alguma coisa que parecesse feita para mim. Clara sorri, mas seus olhos ficam marejados. Ela percebeu que não era só sobre comida, era sobre afeto. Todos os dias, Miguel levava frutas impecavelmente cortadas, suco natural e uma garrafa de água, mas voltava da escola com a lancheira quase intacta. O pai acreditava que estava protegendo o filho, oferecendo o mais correto, o mais saudável, o mais caro. Só não percebia que o menino sentia falta de algo simples, o cuidado com gosto de casa. Vocês já pararam para pensar numa coisa absurda? Tem gente que tem mansão, piscina, motorista, jardineiro, 3 geladeiras lotadas, e o filho passa fome dentro de casa. Não fome de comida, não. Fome daquela que dói mais. Fome de colo. Fome de bilhetinho. Fome de pão com manteiga feito com vontade. E olha que coisa engraçada da vida. O pobre dá um pão duro com mortadela vencendo e a criança come chorando de feliz. O rico manda buscar morango orgânico importado da Patagônia, manga cortada em formato de coração pela nutricionista, e o moleque devolve a lancheira intacta. Por quê? Porque criança não come comida, gente. Criança come afeto. E afeto, meus amigos, não tá no cardápio do chefe particular. Existe um tipo de pai que confunde controle com cuidado. Aquele cara que acha que tá sendo o melhor pai do mundo, porque pagou a melhor escola, contratou a melhor babá, comprou o melhor tênis. Mas se você perguntar para ele qual é a cor preferida do filho, ele trava, pisca, tosse, olha para o relógio de R$50 mil no pulso e finge que recebeu uma mensagem importante. Conhece esse tipo? Ah, eu sei que conhece. Tem em toda a família, tem em todo o prédio chique, tem em todo o escritório de fachada de vidro. E tem o outro tipo também. A mulher humilde, batalhadora, com as mãos rachadas de tanto lavar prato dos outros, que entra numa casa de rico carregando nas costas a única coisa que aquela mansão não consegue comprar nem no cartão preto: sensibilidade. Aquela que olha para a cara de uma criança e lê o que está escrito por trás do silêncio. Que nem precisa de diploma, nem de curso, nem de coach de inteligência emocional. Tem alma. E alma, infelizmente para os ricos, não está à venda na loja gourmet. Agora eu quero que vocês imaginem essa cena. Uma mansão imensa, branca, daquelas que parecem um hospital de tão limpas. Lustre de cristal, escada de mármore, um silêncio tão pesado que dá para ouvir o som da geladeira do outro lado da casa. E no meio dessa frieza toda, um menino de 8 anos, sentadinho na cadeira, com uma lancheira azul aberta na frente. Será que ele está comendo? Será que ele está feliz? Será que aquele pai milionário sabe que está perdendo o filho um pouquinho mais a cada manhã? Fica comigo até o final dessa história, porque o que vai acontecer na cozinha dessa mansão vai te emocionar. E quando o pai descobrir o que estava escondido dentro de uma simples lancheira, ele vai chorar. Mas calma. Vamos do começo. O tapinha foi de leve, mas Clara sentiu como se fosse um soco no peito. A lancheira azul tinha acabado de voltar da escola, pela 4ª vez naquela semana, intacta. As frutas cortadas em estrelinhas perfeitas, o suco verde lacrado, a garrafinha de água ainda gelada. Tudo do jeito que o Dr. Augusto exigia. E tudo do jeito que o pequeno Miguel não comia. Clara segurou aquela lancheira como quem segura um bebê doente. 63 anos vividos na cozinha dos outros. E ela conhecia aquele silêncio. Era o silêncio de uma criança que não estava com vontade de mais nada. Nem de comer, nem de chorar, nem de explicar. Seu Augusto. Ela começou com a voz baixa, ajeitando o avental remendado na barra com linha vermelha. Posso preparar uma coisa diferente hoje? O menino está devolvendo tudo. Faz 4 dias.
Augusto Vilarinho, 42 anos, dono de uma rede de hotéis que ia de Salvador a Punta del Este, parou no meio da cozinha com aquele celular preto colado no ouvido. Olhou para Clara como se ela tivesse falado em outro idioma. Tampou o telefone com a mão e respondeu seco, mastigando cada palavra. Dona Clara, eu já te expliquei. A nutricionista do meu filho cobra R$8.000 por mês para montar esse cardápio. Frutas, suco natural, água. Nada de açúcar, nada de farinha branca, nada de gordura saturada. Ele já tem o que precisa, não complica. E voltou para o celular, como quem encerra um assunto desimportante, como quem dispensa uma mosca. Clara baixou os olhos para a lancheira. Era azul marinho, com um foguete branco bordado no canto. Era a única coisa colorida naquela cozinha branca de mármore italiano. Ela passou o dedo de leve no foguetinho, devagar, como se acariciasse a criança que não estava ali. Foi aí que o Miguel apareceu na porta da cozinha, de pijaminha de astronauta, descalço, com os cabelos pretos despenteados e aqueles olhos castanhos enormes parados nela. O menino tinha 8 anos, mas o jeito de olhar era de quem já tinha visto coisa demais. Coisa que criança de 8 anos não devia ter visto. Tipo um caixão, tipo um pai chorando escondido, tipo um aniversário sem ninguém cantando parabéns direito. Ele se aproximou da mesa, segurando um ursinho marrom de pelúcia com o olho costurado de qualquer jeito. Olhou para Clara, depois olhou para o pai que continuava ao telefone do outro lado da cozinha e falou baixinho, quase como um segredo entre os dois. Tia Clara, eu queria levar alguma coisa que parecesse feita para mim. A frase atravessou aquela cozinha de mármore como uma flechinha silenciosa. Clara sentiu o peito apertar. Não foi a frase em si, foi o jeito que ele falou. Como se tivesse pedido demais. Como se tivesse pedido alguma coisa proibida. Ela se ajoelhou na frente dele, ali no chão frio. Pegou a mãozinha do menino e perguntou sem deixar a voz tremer. Como assim, meu amor? Feita para você como? Miguel deu de ombros. Apertou o ursinho com força. E respondeu, olhando para o chão. Sei lá. Os meninos da escola levam pão com queijo, bolinho de chuva, sanduíche com bilhete. A Sofia leva um pão de mel que a avó dela faz. Ela come e diz, minha avó fez para mim hoje de manhã. E todo mundo quer um pedacinho. Eu também quero. Mas o meu lanche, ninguém quer. Ele parou, engoliu seco e completou o que partiu o coração da Clara em 200 pedaços. O meu lanche parece que é de qualquer menino. Não parece que é meu. Augusto, do outro lado da cozinha, desligou o celular nesse exato segundo. Mas não escutou. Estava ocupado demais respondendo um e-mail no smartphone. Não viu o filho. Não viu Clara ajoelhada. Não viu a cena mais importante daquela manhã. Cruzou a cozinha, pegando o paletó na cadeira, e falou no automático. Miguel, vai pegar a mochila. O motorista está esperando. Dona Clara, depois eu quero ver o cardápio da semana. Sem inovação, por favor. As pessoas inventam moda demais. E saiu. Sem beijar o filho, sem olhar para o filho, sem perceber que o filho estava ali, vivo, esperando. Clara ficou ajoelhada no chão, com Miguel ainda parado na sua frente, segurando o ursinho. Os dois ouviram a porta da frente bater. Ouviram o carro ligar. Ouviram o portão automático se abrir. E então Miguel falou, baixinho, sem olhar para ninguém. Tia Clara, o papai esqueceu de novo. Esqueceu o quê, meu bem? De olhar para mim. Foi naquela hora que Clara entendeu o tamanho do problema. Não era lancheira. Não era nutricionista, não era cardápio. Era um homem inteiro que estava sumindo dentro de um terno bem cortado. E um menino inteiro que estava sumindo dentro de um pijama de astronauta. E entre os dois, uma distância que nenhum dinheiro do mundo conseguia atravessar. Mas Clara, com aqueles 63 anos de cozinha alheia, com aquelas mãos rachadas de água sanitária, com aquele coração que tinha enterrado o próprio marido 3 anos atrás, e ainda assim continuava inteiro, Clara tinha uma coisa que nenhum especialista da Avenida Brigadeiro Faria Lima tinha. Ela sabia que afeto se serve quente, e se serve devagar, e se serve do jeito que a criança precisa, não do jeito que o adulto acha que está certo. Naquela mesma noite,
Depois que Miguel já tinha dormido e Augusto tinha se trancado no escritório com mais 3 telefonemas pendentes, Clara desceu na cozinha pé ante pé. Ligou a luzinha amarela do fogão. Pegou farinha de trigo. Pegou queijo. Pegou um avental limpo e amarrou na cintura. E começou a fazer pão de queijo. Daquele jeito que a mãe dela ensinou em Diamantina, lá em 1970. Misturando com a mão, sentindo a massa, conversando com a massa, igual mineira faz, pedindo licença para a massa, agradecendo a massa porque comida feita com pressa não tem alma, e comida sem alma a criança sente. Enquanto a massa descansava, Clara pegou um caderninho velho que ela carregava na bolsa. Um caderninho de capa marrom, com uma foto colada na primeira página. O filho dela, o Joaquim, com 5 aninhos, mostrando um dente da frente caído. Joaquim, que ela não via há 22 anos. Joaquim, que tinha sido levado para Portugal pelo pai numa briga de divórcio que ela nunca conseguiu pagar advogado para resolver. Joaquim, que era hoje um homem de 27 anos, que nunca mais ligou. Clara passou o dedo na foto, sorriu para Joaquim e falou baixinho ali na cozinha vazia da mansão dos Vilarinho: "Filho, eu vou cuidar desse menino aqui como eu queria ter cuidado de você. Tá bom? Me dá uma força, meu rei." Pegou uma folha do caderninho, arrancou com cuidado, dobrou ao meio e escreveu, com a letra trêmula de quem tinha estudado só até a 4ª série, mas escreveu cada palavra com a alma inteira. "Bom dia, meu campeão. Hoje eu acordei pensando em você. Esse pãozinho aqui eu fiz com as minhas mãos, devagarinho, porque você é especial. Come direitinho, sorri pros amigos e lembra, tem gente nessa casa pensando em você o dia inteiro. Beijo da tia Clara." Ela releu o bilhete 3 vezes, apagou um "voce" e escreveu "você" com acento. Dobrou o papelzinho e colocou junto com 2 pãezinhos de queijo ainda mornos numa caixinha de plástico transparente. Antes de fechar a lancheira azul do foguete, Clara fez uma coisa que ela nem entendeu por que estava fazendo. Beijou a tampa, de leve, como quem benze, e foi dormir no quartinho dos fundos sem saber que aquela lancheira ia mudar 3 vidas em menos de uma semana. O que ninguém naquela mansão imaginava é que no escritório do andar de cima, naquela mesma hora, Augusto Vilarinho estava sentado em frente ao computador, com uma garrafa de uísque vazia do lado, olhando uma pasta no e-mail que ele nunca tinha tido coragem de abrir. Uma pasta com um nome simples, escrito em letras minúsculas: "Para o Miguel." A pasta tinha sido criada pela esposa dele, a Helena, 3 dias antes de morrer. E Augusto, há 4 anos, fingia que aquela pasta não existia. Naquela noite, com a casa em silêncio e Clara fazendo pão de queijo lá embaixo sem ele saber, Augusto encostou o dedo no mouse, clicou na pasta e uma única imagem se abriu na tela. Era a foto de um bilhetinho, escrito à mão, com a letra da Helena, e a frase simples dizia exatamente assim: "Augusto, se você tá lendo isso, é porque o Miguel cresceu um pouco. Por favor, lê o que tá na próxima pasta. Tem uma coisa que eu preciso que você saiba antes que seja tarde demais." Augusto sentiu a mão tremer. Procurou a próxima pasta com o mouse. Estava ali, do lado, com um nome que ele não tinha visto antes. Um nome que fez o ar parar dentro do peito dele. A pasta se chamava "A Verdade sobre o Nosso Filho." E quando Augusto encostou o dedo para clicar, a luz do escritório piscou. O computador travou. E lá embaixo, na cozinha, Clara ouviu um barulho estranho vindo do andar de cima. Como se alguém tivesse derrubado alguma coisa pesada. Ou como se alguém tivesse caído. Clara largou o pano de prato em cima da pia. Aquele barulho não tinha sido normal. Foi um baque seco, abafado, como o som de um corpo encontrando o chão. Ela tirou o avental devagar, pendurou no gancho da porta e olhou para a escada de mármore que subia até o 2º andar. 63 anos, joelho ruim, pressão alta, mas o coração de Clara não pensou 2 vezes. Subiu aqueles 26 degraus de mármore segurando no corrimão, com o coração batendo na boca, rezando baixinho para o Santo Antônio que a mãe dela,
ensinou a rezar lá em Diamantina. Quando chegou em cima, viu uma luz amarela saindo debaixo da porta do escritório. E ouviu um som que não esperava ouvir. Augusto Vilarinho, o homem de terno italiano, o dono dos hotéis, o pai que esquecia de olhar para o filho, estava chorando, sozinho, engasgado, tentando segurar o choro com uma das mãos na boca, igual criança faz quando quer fingir que não está chorando. Clara encostou na porta, devagar, empurrou só uma fresta e viu uma cena que ela ia guardar pelo resto da vida. Augusto estava ajoelhado no carpete bege do escritório. A garrafa de uísque tinha caído do lado dele, vazia. O computador estava aberto na frente, com a tela iluminando o rosto molhado dele. E nas mãos dele, tremendo, tinha uma folha de papel impressa. Uma folha que ele segurava como se fosse a última coisa preciosa que existia naquele mundo. Clara não entrou. Não fez barulho. Só ficou ali, parada na fresta da porta, sem saber se voltava para a cozinha ou se chamava alguém. Foi quando Augusto, sem perceber que ela estava ali, falou em voz alta. Para ninguém, ou para alguém que só ele via. Helena, Helena, meu Deus, por que você só me contou agora? Por que você esperou tudo isso para me contar? Clara apertou a mão na maçaneta. Não entendeu nada, mas entendeu uma coisa. Aquele homem ali, naquela cena, não era o mesmo cara frio que tinha dispensado ela na cozinha de manhã. Aquele homem era um pai quebrado. E pai quebrado, Clara sabia bem, era essa coisa mais perigosa que existia. Porque ou se conserta, ou explode. Ela voltou pé ante pé pela escada. Desceu segurando no corrimão, com o coração doendo no peito. Chegou na cozinha, encostou na pia e respirou fundo. Não ia dormir naquela noite. Ela sabia. Pegou outro caderninho. Não o caderno do Joaquim. Um caderninho novo, de capa verde, que ela tinha comprado na papelaria da esquina por R$3,50. Abriu na primeira página e escreveu com a letra trêmula o nome do menino que ela tinha decidido salvar. Miguel Vilarinho, 8 anos. Não come a lancheira, pai não enxerga. Mãe morreu faz 4 anos. Precisa de afeto urgente. E embaixo, sublinhado 3 vezes, ela escreveu uma frase que era promessa, juramento e oração ao mesmo tempo. Eu não vou deixar esse menino sumir. Na manhã seguinte, às 6 da manhã, Clara já estava na cozinha com o pão de queijo fresquinho saindo do forno. O cheiro subiu pela mansão inteira, atravessou o corredor de mármore, passou pela escada e chegou até o quarto do Miguel. O menino acordou com aquele cheiro e desceu correndo, descalço, com o pijama de astronauta amarrotado e o ursinho marrom debaixo do braço. Chegou na cozinha esfregando os olhinhos. Olhou para a mesa e viu uma cena que ele nunca tinha visto naquela casa. Tinha um pano de prato xadrez vermelho e branco em cima da mesa. Em cima do pano, um pratinho com 3 pãezinhos de queijo dourados, fumegando. Do lado, um copo de leite com chocolate em pó. E embaixo do copo, um bilhetinho dobrado. Miguel olhou para Clara. Clara sorriu para ele, fingindo que estava ocupada lavando uma xícara. Bom dia, meu campeão. Senta lá, vai. Miguel sentou. Pegou o bilhetinho. Abriu com aqueles dedinhos curiosos. E leu, mexendo os lábios sem fazer som, do jeito que criança de 8 anos lê coisa importante. E quando terminou de ler, ele não falou nada. Não sorriu, não chorou, só ficou olhando para o bilhete, parado, com os olhos brilhando. Depois de um tempo, ele perguntou baixinho. Tia Clara, o que é campeão? Clara virou da pia, secou as mãos no avental e respondeu como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Campeão, meu rei, é a pessoa que vence as coisas difíceis, pessoa que continua mesmo cansada, pessoa que sorri mesmo quando tá triste por dentro. Igual você. Miguel olhou para ela. Demorou alguns segundos e falou uma frase que fez Clara virar de costas rapidinho para ele não ver que ela estava chorando. Tia Clara, ninguém nunca me chamou de campeão. Foi nesse instante exato que Augusto desceu a escada. De terno cinza, gravata azul marinho, sapato engraxado, mas com os olhos inchados de quem tinha dormido 3 horas mal dormidas.
Ele passou pela porta da cozinha, no automático, indo direto para a garagem. Mas alguma coisinha pequena, fez ele parar. Foi o cheiro. Aquele cheiro de pão de queijo recém-saído do forno. Aquele cheiro que ele não sentia há 4 anos. Aquele cheiro que era idêntico ao da cozinha da Helena. Lá no apartamento dos primeiros tempos de casamento, antes da mansão, antes dos hotéis, antes do dinheiro virar uma muralha entre ele e o mundo. Augusto encostou no batente da porta da cozinha. Viu Miguel sentadinho na mesa, segurando um pãozinho de queijo. Viu Clara virada para a pia, com os ombros tremendo um pouquinho. Viu o bilhetinho do lado do copo de leite. E falou, com a voz mais áspera do que ele queria. Dona Clara, posso saber o que está acontecendo aqui? Miguel se assustou. Largou o pãozinho na mesa. Olhou para o pai com medo. Aquele tipo de medo que criança tem quando acha que vai apanhar de palavra. Clara virou devagar, secou as mãos no avental e respondeu firme, sem desafiar, mas sem se encolher. Tá acontecendo o seu filho comendo seu Augusto pela primeira vez nessa semana. Augusto olhou para a mesa, olhou para o pãozinho de queijo, olhou para o Miguel e ia abrir a boca para falar alguma coisa atravessada quando o filho, do nada, com os olhinhos castanhos cheios de coragem, falou primeiro. Papai, a tia Clara me chamou de campeão. Augusto travou. Foi como se um cano d'água tivesse rebentado dentro do peito dele. Porque era exatamente isso que a Helena chamava o Miguel. Campeão. Toda manhã, toda noite, toda vez que ele aprendia uma palavra nova, toda vez que ele caía da bicicleta e levantava, toda vez que ele errava e tentava de novo. Era Helena na voz de Clara. Era Helena cozinhando na cozinha. Era Helena chamando o filho do jeito dela. E Augusto, em vez de chorar, em vez de abraçar o filho, em vez de pedir desculpa por 4 anos de ausência disfarçada de presença, fez o que pai ferido faz quando não sabe lidar com a dor. Atacou. Dona Clara, eu vou pedir uma vez. Mais uma vez. A senhora não vai mexer no cardápio do meu filho. A senhora não vai inventar moda. A senhora não é da família. A senhora é empregada dessa casa. A senhora entendeu? A palavra empregada caiu na cozinha como um vidro quebrando no chão. Miguel arregalou os olhos. Clara não baixou a cabeça. Não chorou. Apertou o pano de prato com força nas mãos, devagar, e respondeu com uma calma que era quase assustadora. Entendi, seu Augusto. Eu sou empregada dessa casa. Mas seu filho está com fome de uma coisa que o senhor não está vendo. E eu, como empregada, não posso fingir que não vejo. Pode me mandar embora. Pode descontar do salário. Pode fazer o que o senhor quiser. Mas enquanto eu estiver na cozinha, esse menino vai comer. Augusto ficou parado. Não esperava aquela resposta. Não esperava a coluna ereta. Não esperava a dignidade. Achou que ela ia se desfazer em desculpas igual às outras 3 cozinheiras que tinham passado pela casa antes dela. Mas Clara não era as outras 3. Clara tinha enterrado o marido. Clara tinha perdido um filho pro Atlântico. Clara tinha visto miséria, fome, despejo, e ainda assim estava ali, inteira, com 63 anos e 2 pãezinhos de queijo na cabeça, pensando no menino dos outros. Augusto abriu a boca, fechou. Olhou para o Miguel, olhou para Clara e saiu da cozinha sem falar mais nada. Bateu a porta da garagem com força. O motor do carro deu partida e o portão se abriu e fechou. Miguel ficou em silêncio. Clara também. Os dois ali, na cozinha, ouvindo o relógio bater. Até que o menino, sem olhar para ela, falou: Tia Clara, agora o papai vai te mandar embora? Clara se aproximou da mesa. Sentou na cadeira do lado dele. Pegou o pãozinho de queijo que ele tinha largado, partiu ao meio e ofereceu um pedaço. Vai ou não vai, meu rei? Eu não sei. Mas enquanto eu estiver aqui, a gente come pão de queijo de manhã. Combinado? Miguel pegou o pedaço, mordeu, mastigou. E pela primeira vez em 4 anos, falou uma frase que ninguém naquela casa tinha ouvido. Tia Clara tá com gosto de mamãe. Clara não respondeu. Só abraçou o menino. Apertado, forte. Daquele jeito que vó abraça neto que tá indo embora. E os dois ficaram ali,
na cozinha de mármore italiano, abraçados, comendo pão de queijo, sem saber que naquele exato momento, no carro a caminho do escritório, Augusto estava parado num semáforo, com as duas mãos no volante, chorando feito menino. A semana passou. Augusto não mandou Clara embora, mas também não falou com ela. Passava pela cozinha de manhã, pegava o café que ela deixava na mesa e saía sem cumprimentar. Voltava à noite, jantava no escritório e subia para o quarto sem dizer boa noite para o filho. A casa virou uma guerra silenciosa. E no meio dessa guerra, Clara fazia uma coisa só. Continuava cuidando do menino. Toda manhã. Um lanche diferente. Pão de queijo na segunda. Bolinho de chuva na terça. Sanduíche de queijo branco com alface da hortinha do quintal na quarta. Pãozinho doce com canela na quinta. E sempre, sempre, um bilhetinho dobrado na lancheira azul do foguete. Você é forte. Você é amado. Boa aula, meu campeão. Hoje eu fiz pensando no seu sorriso. Não esquece de sorrir. Se errar alguma coisa hoje, lembra, errar é o que aprende. Beijo da tia. Miguel começou a mudar. Foi sutil no começo. Comeu o lanche todo na segunda, pediu repetição na quarta. Na sexta, chegou da escola correndo, abriu a mochila no meio da cozinha e mostrou para Clara um desenho que ele tinha feito na aula de artes. Era um desenho de uma cozinha. Tinha uma mulher de avental segurando uma frigideira. Tinha um menino sentado na mesa, sorrindo. E em cima da cozinha, escrito com letra torta, dizia: Minha família. Clara olhou para o desenho, olhou para o menino e perguntou com cuidado: Miguel, meu rei, cadê o seu pai no desenho? Miguel deu de ombros e respondeu sem entender o tamanho do que estava falando: O papai não estava em casa quando eu fiz. Clara guardou aquele desenho na bolsa. Não porque queria, mas porque tinha um plano. Um plano que ia mexer com aquela casa de um jeito que ninguém esperava. Naquela mesma noite, quando Augusto chegou em casa, encontrou em cima da mesa do escritório dele uma coisa que ele não tinha pedido. Não era um relatório, não era uma fatura, era um desenho de criança. Um desenho da cozinha da casa dele, com uma cozinheira e um menino e uma frase no alto: Minha família. Embaixo do desenho, um bilhetinho. Não era da Clara, era de outra pessoa. Mas a letra Augusto reconheceu na hora. Era a letra da Helena. Augusto sentou na cadeira do escritório com as pernas tremendo. Pegou o bilhetinho e leu. E quando terminou de ler, ele entendeu duas coisas ao mesmo tempo. A primeira é que a Helena, antes de morrer, tinha deixado um plano. Um plano que estava se realizando bem debaixo do nariz dele. E que a Clara, aquela cozinheira de 63 anos que ele tinha humilhado na cozinha, não tinha chegado naquela casa por acaso. A segunda é que ele tinha 48 horas para tomar uma decisão. E a decisão ia mudar não só a vida do Miguel, mas a dele também. O bilhete da Helena dizia, com a letra dela, redondinha, conhecida: Augusto, meu amor, se você tá lendo isso, é porque ela chegou. Confia nela. Eu escolhi ela faz 4 anos. Ela não sabe ainda, mas ela é a única pessoa no mundo que pode te ensinar a ser pai do nosso filho. Por favor, não a mande embora. Eu já fiz isso por você. Agora você faz por mim. E embaixo, uma assinatura. E uma data. Uma data de 4 anos atrás. 3 dias antes da Helena morrer. Augusto largou o bilhete na mesa. Pegou o celular. Discou um número que ele não discava há 4 anos. O número do advogado da Helena. O homem do outro lado atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando aquela ligação a vida inteira. Doutor Mariano, aqui é o Augusto. Eu preciso saber uma coisa. Como a Helena conheceu a Clara? Do outro lado da linha, um silêncio. Um suspiro. E uma resposta que fez Augusto soltar o telefone no chão. Augusto, meu amigo, a Helena não conheceu a Clara. A Clara é a mãe biológica do Miguel, Augusto. O celular caiu no carpete bege do escritório. Augusto ficou parado, sentado na cadeira de couro, com a mão suspensa no ar, onde o telefone tinha estado segundos antes.
os olhos travados na parede, a respiração curta, como se o ar do mundo inteiro tivesse acabado naquele cômodo. A voz do Dr. Mariano continuava ecoando no aparelho caído. Augusto! Augusto! Tá me ouvindo? Olha, eu sei que isso é muita coisa para digerir, mas a Helena fez questão de me explicar tudo antes de morrer. Você lembra do processo de adoção em 2017? Você lembra que a Helena viajou sozinha para Minas Gerais por um mês? Pois é, ela conheceu a Clara naquela época, numa casa de passagem em Diamantina. A Clara tinha acabado de perder o marido. Estava com a filha grávida de 8 meses. A filha não queria a criança. Disse que ia entregar para adoção. E a Helena se ofereceu, mas com uma condição. A Clara teria o direito de, um dia, conhecer o neto. Augusto pegou o celular do chão. Devagar. Encostou no ouvido com a mão trêmula. Doutor Mariano, então a Helena, ela sabia? Sabia que a Clara era a avó do Miguel? Augusto, ela não só sabia, ela planejou. A Helena pagou a faculdade do filho mais novo da Clara, lá em Portugal, em segredo. Mandou dinheiro todo mês para ela durante 6 anos. E 3 meses antes de morrer, ela me pediu para fazer uma coisa. Quando o Miguel completasse 8 anos, eu deveria entrar em contato com a Clara e oferecer o emprego de cozinheira na casa de vocês. Sem contar nada para você. Sem contar nada para Clara, para deixar o vínculo nascer naturalmente. Foi o último desejo da sua esposa, Augusto. E o Miguel acabou de fazer 8 anos no mês passado. Augusto não conseguia falar. A boca estava aberta, mas nenhum som saía. Ele olhou para a mesa do escritório. Olhou para o desenho do Miguel. Olhou para o bilhete da Helena. E entendeu, num único soluço engasgado, o tamanho do amor que aquela mulher tinha sentido por ele e pelo filho. Helena, 3 dias antes de morrer, não tinha pensado em si mesma. Tinha pensado no Miguel. Tinha costurado uma rede de proteção para o filho que ela sabia que ia deixar. Tinha escolhido, com cuidado de joalheira, a única pessoa no mundo que carregava no sangue o mesmo afeto dele. Augusto desligou o telefone sem se despedir. Levantou da cadeira. As pernas tremiam tanto que ele teve que apoiar nas 2 mãos na mesa. Andou até a janela do escritório. Olhou para o jardim escuro lá embaixo. E pela primeira vez em 4 anos, falou em voz alta o nome da esposa. Helena, Helena, meu amor, me perdoa por tudo. Me perdoa por ter trancado o nosso filho num casulo de dinheiro. Me perdoa por ter tratado a sua escolha igual lixo. Me perdoa, Helena, por favor. Ele encostou a testa no vidro frio da janela e chorou. Não foi um choro bonito de novela. Foi um choro feio, soluçado, engasgado. Choro de homem que segurou 4 anos de luto sozinho num escritório. Lá embaixo, na cozinha, Clara terminava de guardar a louça do jantar. Ela não sabia, não imaginava, não fazia ideia de que o menino que ela cuidava com tanto carinho carregava no sangue o mesmo sangue que corria nas veias dela. Para ela, Miguel era só o menino dos outros, que ela tinha decidido salvar. Como ela tinha tentado salvar tantos outros meninos ao longo da vida, em tantas cozinhas alheias, com tantos pãezinhos feitos de madrugada. Mas o destino, naquela noite, estava preparando uma cena que ninguém ia esquecer. Augusto desceu a escada de mármore às 11h30 da noite, descalço, de calça de pijama, com o desenho do Miguel numa mão e o bilhete da Helena na outra. Chegou na cozinha e encontrou Clara sentada na mesinha de canto, tomando um chá de erva cidreira, com aquele caderninho verde aberto na frente. Clara levantou a cabeça quando ouviu os passos. Viu Augusto parado na porta, descalço, com o rosto inchado. Ela se levantou rapidinho, ajeitou o cabelo e perguntou: Seu Augusto, o senhor tá passando mal? Quer um chá? Tá precisando de alguma coisa? Augusto não respondeu. Andou até a mesa, puxou a cadeira da frente da Clara e sentou, devagar, como se cada movimento doesse no corpo inteiro. Colocou o desenho na mesa, colocou o bilhete da Helena na mesa e ficou olhando para Clara com os olhos vermelhos. Dona Clara, a senhora pode sentar, por favor? Eu preciso conversar uma coisa com a senhora. Clara sentou. Apertou a xícara de chá com as 2 mãos.
Olhou para o desenho, olhou para o bilhete e sentiu, com aquela intuição de mulher de 63 anos, que alguma coisa muito grande estava prestes a ser dita naquela cozinha. Augusto respirou fundo, engoliu seco e começou a falar com a voz pastosa. Dona Clara, a senhora se lembra de uma casa de passagem, em Diamantina, em 2017? Clara congelou. A xícara de chá tremeu nas mãos dela. Ela colocou a xícara na mesa, devagar, e olhou para Augusto com uma expressão que ele nunca tinha visto naquele rosto. Era uma expressão de quem tinha sido tocada num lugar muito antigo, muito guardado, muito doloroso. Como é que o senhor sabe disso, seu Augusto? Augusto pegou o bilhete da Helena, empurrou para ela, em cima da mesa. Lê, Dona Clara, por favor, lê esse bilhete. Clara pegou o papel com as mãos trêmulas, aproximou dos olhos. Os óculos remendados com fita isolante deslizaram para o meio do nariz. Ela ajustou e começou a ler. E enquanto lia, o rosto dela foi mudando. Primeiro a surpresa, depois a descrença, depois uma coisa que Augusto não soube nomear. Era dor, mas era também alegria. Era também alívio. Era tudo junto. Clara largou o bilhete, olhou para o Augusto e perguntou com a voz quebrando: Seu Augusto, o senhor está querendo me dizer que o seu filho, que o Miguel, é seu neto, Dona Clara? A frase caiu na cozinha de mármore italiano como uma chuva grossa. Clara levou as duas mãos na boca. Os olhos encheram d'água, mas ela não chorou. Não na hora. Ficou em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade. Olhou para o teto, olhou para a janela, olhou para o chão, como se estivesse procurando uma resposta que não estava em lugar nenhum. Depois, devagar, levantou os olhos para Augusto e falou uma coisa que ele não esperava ouvir. Eu sabia, seu Augusto. No fundo, eu sabia. Quando eu cheguei nessa casa e vi aquele menino na cozinha, alguma coisa dentro de mim, eu não sei explicar, mas alguma coisa apertou. Eu achei que era saudade do meu Joaquim. Eu achei que era loucura da minha cabeça. Mas todo dia eu olhava para ele e via uma coisa familiar. Os olhinhos, o jeito de mexer a boca quando tá pensando. As mãos do meu pai. Ela parou, respirou fundo e olhou para Augusto com uma firmeza que desarmou ele por completo. Mas, seu Augusto, eu preciso que o senhor entenda uma coisa. Eu não vim para essa casa atrás de dinheiro. Eu não vim para essa casa para tirar nada do senhor. Eu vim porque me ofereceram um emprego e eu precisava trabalhar. Eu não sabia. Juro pelo Santo Antônio que eu não sabia. Augusto pegou a mão dela em cima da mesa. As mãos de Clara eram rachadas, ásperas, marcadas pelo tempo. A mão de Augusto era macia, sem calo, com um relógio caro brilhando no pulso. Mas naquela hora, na luz amarela da cozinha, as duas mãos eram só duas mãos. Duas mãos de duas pessoas que tinham amado a mesma mulher, embora não soubessem disso. Duas mãos de duas pessoas que tinham nas veias o mesmo sangue de uma criança dormindo no andar de cima. Dona Clara, eu sei que a senhora não sabia. A Helena nunca contou para a senhora. Ela queria que isso acontecesse no tempo certo. E o tempo certo foi agora. Clara apertou a mão dele, forte, e perguntou com medo da resposta: E agora, seu Augusto? O que vai ser de mim? O senhor vai me tirar do meu lugar? Augusto sorriu. Pela primeira vez em 4 anos, ele sorriu de verdade naquela cozinha. Um sorriso pequeno, cansado, mas inteiro. Dona Clara, a senhora não vai sair do seu lugar. Pelo contrário, a senhora vai para um lugar maior. A senhora vai ser o que a Helena escolheu para a senhora ser. A avó do meu filho. A avó do nosso filho. Clara não aguentou. Aí sim, ela chorou. Chorou alto, soluçando, cobrindo a boca com o pano de prato. Augusto se levantou, deu a volta na mesa e abraçou aquela mulher pequena, miúda, de 63 anos, que de uma hora para outra tinha virado a peça que faltava na vida deles. Os dois ficaram ali, abraçados, na cozinha, sem dizer mais nada. Até que ouviram passos descendo a escada. Passinhos pequenos, passos de criança descalça. Miguel apareceu na porta da cozinha com o pijama de astronauta, o ursinho marrom debaixo do braço
e os olhinhos cheios de sono. Ele olhou para a cena. O pai e a tia Clara abraçados, chorando. Coçou os olhos e perguntou com a voz pastosa de quem tinha acabado de acordar: Papai, por que vocês estão chorando? Aconteceu coisa ruim? Augusto se ajoelhou na frente do filho. Pela primeira vez em 4 anos, ficou na altura dele, olhos com olhos, e falou: Não, filho, não aconteceu coisa ruim. Aconteceu uma coisa muito boa, a coisa mais bonita que podia acontecer nessa casa. Vem aqui. Augusto puxou o menino pro abraço. Puxou Clara pro abraço também. Os 3 ali, na cozinha de mármore italiano, abraçados embaixo da luz amarela do fogão. Miguel não entendeu na hora o que estava acontecendo. Só sentiu uma coisa nova, uma coisa quente, uma coisa que ele tinha sentido só com a mãe, antes dela ficar doente. Uma coisa que tinha nome, mas ele ainda não sabia falar. Tinha nome de família. 6 meses se passaram. Em 6 meses, aquela mansão mudou de cara. As paredes brancas continuavam brancas. O mármore italiano continuava italiano. O lustre de cristal continuava brilhando na entrada. Mas a casa não era mais um hospital silencioso. Agora tinha cheiro. Cheiro de pão de queijo de manhã. Cheiro de bolo de cenoura à tarde. Cheiro de canela na quinta de noite. A cozinha virou o coração daquela casa. E o coração daquela casa virou a Dona Clara. Augusto contratou outra cozinheira para ajudar Clara nas tarefas pesadas. Mas Clara fez questão de continuar fazendo a lancheira do Miguel. Toda manhã, sem falhar, com bilhetinho, com carinho, com a mão da avó que tinha esperado 8 anos para cuidar do neto sem saber. Augusto começou a chegar em casa cedo. Não todos os dias, mas 3 dias por semana, sem falta. Aprendeu a cortar fruta, aprendeu a fazer ovo mexido, aprendeu a perguntar para o filho como tinha sido o dia na escola e a escutar a resposta inteira sem olhar para o celular. Aprendeu, aos 42 anos, com a ajuda de uma cozinheira de 63, o que nenhum livro de paternidade tinha conseguido ensinar. Miguel cresceu. Não só de altura, cresceu por dentro. Começou a sorrir nas fotos da escola. Começou a chamar amigo para dormir em casa. Começou a falar da mãe sem ter os olhos cheios d'água. E nas tardes de domingo, quando Clara fazia bolinho de chuva, o menino ficava na cozinha, em cima do banquinho, ajudando a mexer a massa, com farinha no nariz, rindo daquele jeito gostoso de criança que se sente em casa. Um dia, Augusto chegou em casa e encontrou Miguel na cozinha, com Clara, e uma carta na mão. Era uma carta que tinha chegado pelo correio, endereçada a Dona Clara Nascimento, vinda de Portugal. Era do Joaquim, o filho dela, o que tinha sido levado para o Atlântico 22 anos atrás, o que tinha ficado calado todos esses anos. A carta dizia com letra de homem feito: Mãe, eu sei que demorou. Eu fui criado ouvindo histórias mentirosas sobre a senhora, mas eu cresci e procurei e achei. A senhora foi a melhor mãe que um filho podia ter, e eu fui burro de não ver isso. Eu tenho uma filha de 5 anos. O nome dela é Helena, em homenagem a uma mulher que mandou dinheiro para a senhora durante 6 anos e que eu descobri faz pouco tempo. A minha Helena quer conhecer a avó. A senhora me dá essa chance. Eu volto pro Brasil semana que vem. Te amo, mãe. Joaquim. Clara leu a carta na cozinha. Augusto leu por cima do ombro dela. Miguel olhava para os dois sem entender nada, mas entendeu uma coisa. A tia Clara, a avó dele, estava chorando de um jeito diferente. Não era choro de tristeza. Era choro de quem tinha esperado 22 anos por uma frase de 6 palavras. E foi aí que Miguel, com aqueles 8 aninhos, com a sabedoria que só criança tem, falou uma frase que resumiu a história inteira daquela casa. Papai, a avó Clara agora tem 2 netos, né? Eu e a Helena? Que legal. Eu sempre quis um primo, ou prima. Tanto faz. Augusto sorriu. Clara sorriu no meio do choro. E os 3 ficaram ali, na cozinha de mármore italiano, com uma carta de Portugal em cima da mesa, descobrindo que família não é só sangue. Família é quem aparece quando precisa. Família é quem cozinha de madrugada pensando em você.
Família é quem escreve bilhetinho para você comer com mais vontade. Família é quem te chama de campeão na hora que você se sente o menor menino do mundo. Naquela noite, depois que Miguel já tinha dormido com o bursinho marrom debaixo do braço, Augusto subiu para o escritório. Abriu o computador. Encontrou a pasta antiga da Helena, aquela que ele tinha medo de abrir. Clicou no último arquivo e leu uma mensagem que a esposa tinha deixado 2 dias antes de morrer. Augusto, se você chegou até aqui, é porque a Clara descobriu. É porque o Miguel tá comendo bem. É porque a casa tá com cheiro de comida boa de novo. Eu queria estar aí. Eu queria ver. Mas se eu não tô, fica tranquilo. Eu tô em cada bilhete que ela escrever na lancheira do nosso filho. Eu tô em cada pão de queijo de manhã. Eu tô em cada vez que você chegar em casa antes da janta. Cuida deles, meu amor. Eles são você agora. Te amo. Helena. Augusto fechou o computador. Olhou para a foto da Helena na mesa, sorriu e sussurrou, baixinho, para ninguém ouvir além dela. Pode deixar, meu amor. Eu aprendi. Eles são eu agora. E lá embaixo, na cozinha, Clara terminava de preparar a lancheira do dia seguinte. Pão de queijo, suco de laranja natural, uma maçã cortada em estrelinha e um bilhetinho dobrado, escrito com a letra trêmula de uma mulher de 63 anos que tinha encontrado na cozinha dos outros a família que ela achava que tinha perdido para sempre. O bilhete dizia simples: Bom dia, meu campeão. Hoje a vovó também te ama. Beijo. Porque no fim das contas, meus amigos, a vida não cobra ingresso para entrar na sua cozinha. A vida só pede uma coisa: que você tenha coragem de deixar a porta aberta. Porque às vezes, a pessoa que vai mudar a sua vida inteira está ali fora, com um avental remendado, 63 anos vividos e 2 pãezinhos de queijo nas mãos, esperando você ter olho de ver e coração de receber. E uma criança, em algum lugar dessa casa, não precisa de uma lancheira perfeita. Precisa só sentir que alguém, em algum canto desse mundo, acordou de manhã pensando nela e colocou amor dentro de uma caixinha azul com foguete bordado no canto. Porque amor, no fim, é isso. É uma coisa simples, uma coisa pequena, uma coisa que cabe dentro de uma lancheira e que muda a vida de uma família inteira. Se você gosta de mais história assim, dá uma olhada em outras histórias que temos por aqui e até a próxima história.